Eu fico pensando no que aconteceu numa igreja em Campinas, há muitos anos atrás. Essa igreja em Campinas, ela funcionava numa casa. Era só uma casa, mais nada. E eles estavam orando para Deus dar uma localidade para construir um templo. E começaram esse trabalho lá. E tinha um cidadão drogado, maltrapilho, mendigo, que ficava circulando ali pelas imediações da igreja. E aquela igreja se compadeceu daquele homem, começou a investir na vida dele, começou a evangelizar, trabalhar a conversão dele, a libertação das drogas. E aí nas reuniões de oração, aquele grupinho de fé que estava ali reunido, eles começavam a orar: Senhor, dá para a gente um terreno aqui em Campinas, para a gente construir o nosso templo, fazer assim, assado, e assim foi. Tremendo. Porque um dia aquele jovem, já sem ser o mendigo, diz assim: sabe, gente, eu acho que o meu pai pode ajudar vocês. Aí todo mundo olhou para ele e dizia assim: ih, confusão, né? Porque cara, maltrapilho, né? Não sei o quê. Não, acho que o meu pai pode ajudar vocês. E todo mundo disse: que bom, querido, vamos orar e tal, aquela coisa. Ninguém deu muita bola, não. Mas aquele jovem foi usado para ser a visão de fé. E ele disse para o pastor da igreja: pastor, o senhor me mandaria para São Paulo para falar com meu pai? Claro, filho, se você quiser voltar para sua casa. Não, eu quero ir lá falar com meu pai, daquilo que a gente está orando todo dia aqui. E aí então o pastor deu dinheiro, colocou ele no ônibus para ir para São Paulo, para ele visitar a família dele. E ele não tinha percepção. E aí aquele jovem voltou para casa, falou com o pai dele, contou a história de como o Senhor tinha transformado a vida dele, as coisas que tinham acontecido. E um belo dia toca o telefone em Campinas, na casa desse pastor. E esse pastor é chamado para ir a São Paulo para falar com o pai desse jovem. E quando ele chega lá, o pai o recebe muito agradecido e diz: olha, que coisa tremenda aconteceu com o meu filho. A nossa família tinha buscado tanta ajuda, tanta coisa, e sempre ele caía, recaía, e a gente está vendo uma coisa tão bonita, ele está diferente, ele está mudado. E ele falou para mim do desafio que vocês têm, que vocês precisam de um terreno em Campinas. É verdade? O pastor falou: é verdade e tal. Olha, eu tenho uma propriedadezinha lá de 40 mil metros quadrados naquela região assim, você tem interesse em ficar com ela? Eu falei: claro, mas eu não sei se eu tenho dinheiro. Não, você não entendeu, eu vou dar de presente para vocês, porque nada paga o que vocês fizeram pelo meu filho. E aquele menino voltou para Campinas, se tornou um dos ministros daquela igreja. Você entende? Tem coisas imponderáveis que Deus faz, mas a gente tem que ter visão de fé. Eu não sei como Deus vai fazer as coisas, eu não sei como Ele vai fazer na tua vida, eu não sei como Ele vai fazer na minha vida, eu não sei como Ele vai fazer, como Ele iria fazer nos tempos de Cícera, Baraque e Débora. Deus escolheu mandar uma chuva, mas para isso acontecer tinha que ter os 10 mil homens em cima do Monte Tabor, tinha que estar Baraque ali no lugar, tinha que Débora estar ali. E quando a gente dá os nossos passos de fé, Deus responde com a sua graça, e coisas inusitadas, às vezes muito simples, às vezes mais complicadas, como por exemplo, dar 7 voltas durante 7 dias, e depois no 7º dia dar mais 7 voltas e gritar, e aí os muros de Jericó caem. Estranho, mas é pura obediência. E enquanto a gente está fazendo isso, a graça de Deus está se derramando.